Olá, aqui é a professora Grace e o tema do vídeo de hoje é a construção dos Estados Unidos no século XIX. Durante o século XIX, os Estados Unidos passou por uma série de transformações, como a Marcha para o Oeste e a Guerra Civil Americana, ou mais conhecida como a Guerra de Secessão. Bom, então, após conquistar a independência no final do século XVIII, Estados Unidos consolida-se, como Estado-nação e passaram por grandes transformações. Entre essas mudanças, do século XIX, destaca-se a grande expansão territorial que o país sofreu, seja pela compra de territórios ou pela guerra. Após a independência em 1776, os Estados Unidos estabeleceram-se como uma república e adotaram um sistema federalista que estipulava a autonomia dos estados americanos. Sobre o Tratado de Paris de 1783, esse tratado garantiu a posse das regiões a oeste dos Montes Apalaches. A ocupação dessas regiões foi motivo de atrito entre colonos e britânicos, pois a coroa inglesa havia proibido a apropriação desses locais, para evitar conflitos com os nativos. Com a independência e o fim da proibição inglesa, os americanos iniciaram uma intensa migração para ocupar esses locais. O território americano passou por outras alterações, como a compra da Louisiana dos franceses em 1803, a compra da Flórida dos espanhóis em 1819 e a compra do Alasca em 1867. Bom, quem saiu perdendo nesse processo expansionista foram os nativos americanos, porque os americanos, na busca por ocupar essa região, dizimaram milhares de indígenas, apossaram-se de suas terras e destruíram seu modo de vida. Bom, os Estados Unidos entraram em guerra com o México também pela disputa da região do Texas no período de 1846 a 1848. O México foi derrotado e obrigado a ceder territórios que hoje correspondem ao Texas, Novo México, Arizona, Califórnia, Colorado, Utah e Idaho. Esse processo de invasão, dominação, processo expansionista dos Estados Unidos foi legitimado pelo chamado Destino Manifesto, que era uma ideia de que os Estados Unidos eram uma nação predestinada por Deus para realizar conquistas de novos territórios e usando a violência mesmo que eles cometiam contra os indígenas no oeste para formar uma grande nação. Em 1862, o governo criou a Lei do Povoamento, que tinha a intenção de garantir a posse do oeste para a população branca. Então, jovens brancos acima de 21 anos poderiam comprar terras por preços baixíssimos, desde que habitassem a terra durante 5 anos. Bom, a Guerra de Secessão ocorre nesse contexto expansionista. Entre 1861 e 1865, estados do Norte e do Sul entram em conflito porque tinham características e interesses diferentes. Na questão do uso da mão de obra escrava, por exemplo, o Sul era a favor e o Norte não. Esse desentendimento ampliou-se com a ocupação do Oeste americano. Aí os estados sulistas queriam estender o uso da mão de obra escrava para os novos territórios, enquanto os nortistas eram contrários a essa proposta. Isso levou a combates localizados no estado do Kansas. E quando Abraham Lincoln, considerado um abolicionista pelos sulistas, foi eleito presidente, os sulistas optaram pelo separatismo, por isso Guerra de Secessão, Guerra de Separação. Em dezembro de 1860, o primeiro estado sulista declarou separação e foi acompanhado por outros estados. A guerra começou quando as tropas sulistas atacaram as tropas da União. Em abril de 1861, o conflito estendeu-se até 1865 com a derrota dos sulistas que se reintegraram à União, saldo de 600 mil mortos. Uma das grandes transformações que a Guerra de Secessão trouxe foi a abolição da escravidão por meio da determinação de Abraham Lincoln em 1863, com a guerra ainda em curso, A abolição da escravidão nos Estados Unidos foi ratificada em 1865, quando a 13ª Emenda Constitucional proibiu oficialmente
o uso da mão de obra escrava nos Estados Unidos. Os estados sulistas passaram por uma reconstrução devido a toda a destruição causada pela guerra, foram gradativamente recuperando seus direitos políticos. A sociedade sulista reagiu com indignação ao fim do trabalho escravo e isso levou ao surgimento de grupos segregacionistas como o Ku Klux Klan, que perseguiam a população afrodescendente. Ku Klux Klan será assunto do nosso próximo vídeo, mas vocês podem pesquisar e trazer para a próxima aula ou deixar nos comentários, né? Pesquisa, roteiro e edição feitos por mim, segue as referências e até!